Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa aula. Vamos ver se agora o áudio está funcionando para vocês, está tudo certinho. Estamos aqui hoje com uma estrutura bem interessante e eu acho que vai ficar bem legal. Tudo certo, então? Vamos começar a nossa aula. Tudo bom, gente? Seja muito bem-vindo à nossa aula de correção de cor. Já estamos aqui com vários fundos de clareamento. Tudo feito para a gente entender a correção de cor. Mas antes de tudo isso, não esquece, compartilha já essa live que você está assistindo. Vou pedir, acesse o nosso canal do YouTube, compartilha lá com os nossos mestres da cor a aula. Vai estar lá para o Telegram para vocês todos assistirem. Essa aula de hoje é uma aula que a gente está fazendo em conjunto com todos os mestres da cor, que é um curso focado em colorimetria aplicada. Tá? Com o mestre da cor que a gente vai entender a identificar os fundos de clareamento, fazer uma correção, cobertura de branco, criar os tons, e é para isso que nós estamos hoje. Um dos maiores desafios é a gente conseguir corrigir um cabelo. Como que eu corrijo esse cabelo? Então, para a gente entender sobre correção de cor, a gente já vai falar sobre fundos de clareamento. Fundo de clareamento é o nível de saturação que as colorações ou as descolorações vão fazer dentro do fio de cabelo. Eles vão removendo os pigmentos, sejam artificiais, sejam naturais, e vai revelando para a gente um pigmento residual. Como vocês já sabem, os nossos cabelos são compostos de pigmentos cinzas, vermelhos e amarelos. E esses pigmentos dentro do cabelo, todos eles vão estar presentes. A diferença é a quantidade que cada pigmento vai estar presente naquela fibra. Só um pouquinho. Ixi! Caiu. Aí, vamos ver se eu estou aqui de novo com vocês. Oi, gente! Caímos, mas passamos bem. Meu Deus do céu, já estamos aqui. Não, tá tudo certinho. Caímos, mas estamos bem. O tripé parece que ele não gosta de ficar segurando as coisas aqui, né? Mas, ó, vamos ajustar aqui. Aí, opa, desligamos a tela. Desligamos a tela. Vamos ver se a gente consegue aqui melhorar isso aí para vocês, tá? Gente, primeira live que a câmera traseira. Acho que agora vai ficar melhor. Primeira live, coisas acontecem e é isso aí. Vamos lá. O que acontece quando a gente tem o cabelo natural na altura de 5? Vocês estão vendo? Aqui eu fiz a graduação de fundo de clareamento até a gente chegar na altura de 10. O 5.0, ele vai ter as 3 cores primárias. A diferença é que elas vão estar aglutinadas dentro de cada buraquinho que ficam as melaninas, os melanócitos, né? Quanto mais agrupados são esses pigmentos naturais, mais escuro é esse cabelo. E na medida que a gente vai envolvendo esses pigmentos avermelhados e cinzas, que ficam muito juntinhos, vai sobrando apenas o amarelinho do fio. Toda vez que a gente for fazer um iluminado ou uma mecha, nós precisamos olhar dentro da nossa cartela de colorações qual é a cor desejada da cliente. É sempre importante que a gente mostre sempre a infinidade de cores que tem dentro da cartela. Porque numa foto de referência, a sua cliente vai enxergar um tipo de cor e os seus olhos de cabeleireiro que já são mais treinados vão enxergar outros tipos de cor. Para que a gente consiga atender a necessidade dessa cliente, é muito importante que a gente mostre para ela de cores e fale para ela assim, ó, qual dessas cores aqui é o que mais se aproxima do que você deseja. A percepção do olho dela vai identificar a cor. E é essa cor que vai dizer pra gente o quão claro ou quão escuro eu preciso fazer essas minhas mechas. Isso é um fundo de clareamento. Quando eu preciso devolver pigmentos para um fio, eu preciso ver quais são os pigmentos que eu tenho que devolver para este cabelo. E é isso que a gente vai fazer. Lá na plataforma, no curso de mestre da cor, eu deixei para os meus alunos baixarem
duas tabelas. Uma com a Estrela de Oswald, que vai ensinar a neutralizar, que a gente vai fazer hoje também usando os nossos mix, e uma de fundo de clareamento. São duas tabelas que os alunos vão imprimir e eles colam ali na área do lavatório para fazer as cores. Mas vamos deixar de lenga-lenga e vamos direto para a mão na massa, tá? Então, ó, nós temos aqui vários níveis de cabelo, certo? Mas a gente quer escurecer. A gente precisa prestar atenção, primeiramente, o ponto de partida, aonde que nós estamos. Nós estamos numa base 10, nós estamos numa base 8, numa base 7, 6, aqui nós estamos mais um 6 também, só que fechadinho, ou então numa base 5, mais avermelhada. Ó, qual é a base que nós temos aqui? No exercício nosso, a gente vai fazer o que mais acontece no dia a dia, que é o quê? As clientes fizeram mechas e a gente vai corrigir o cabelo. Então, geralmente, eles vão estar, ó, nesse fundinho de clareamento aqui. Olha só, gente, o fundo do 8. A gente nota que ele possui pigmentos amarelados, mas ele ainda é mais quente do que o fundo 10. Ó. Vamos colocar os dois aqui pertinhos, para vocês verem. O fundo de clareamento 9 e 10, ele é puro amarelo. O fundo de clareamento 8, ele é um amarelo, mas ele tem presença de laranjas, estão vendo? Quando a gente for escurecer esse cabelo, primeiro de tudo, eu preciso saber o tom natural da minha cliente. O que são os tons naturais, Fer? Na cartela, eles vão estar como tons fundamentais, cores naturais. É toda a numeração acrescida de ponto zero. Indica a naturalidade, tá? Como no nosso exemplo aqui, a gente quer voltar com o cabelo na altura de um 5, a gente precisa saber, ó, é essa altura aqui do 5. Olha só. É esse cabelinho que a cliente quer. Então imagine vocês que a sua cliente chegou com o cabelo aqui, ó, no fundo de 8, tá? E aí você vai fazer aquela correção de cor, correção de mecha, e você precisa devolver os pigmentos que esse cabelo precisa. Por mais que você use tonalizante ou coloração, independente da cor que você for usar, uma coisa você precisa entender. Sempre que a gente vai devolver a cor natural para os fios descoloridos, eu preciso devolver o fundo de pigmento daquela cor. Lá na nossa plataforma, no Mestre da Cor, a gente tem tudo especificado, uma aula completa sobre isso. Então, para os mestres da cor, é só ir lá na plataforma e assistir a aula de fundo de clareamento. Mas para você que está aqui comigo hoje, eu vou contextualizar. O fundo de clareamento do 5.0, ele é vermelho. Ou seja, significa que o pigmento principal dessa fibra capilar são pigmentos avermelhados. Então, se eu quero neutralizar, devolver o fundo de clareamento para esse cabelo, eu preciso adicionar o pigmento vermelho. Mas numa correção de cor, quando a gente faz mechas e a correção, fica muito difícil eu adicionar o mix, lavar só as partes que eu adicionei o mix e daí entrar com a cor, não é verdade? Então por isso que nós vamos fazer hoje uma cor que é assim, ó, coringa, para você fazer toda a correção na altura de 5, de 6 e até 7 natural. A gente consegue excelentes resultados. Que é a misturinha do 6.0, aqui ó, 6.0 com 4.0 e os nossos mixers, tá? O ideal é que você use o mix 043 junto, porque ele já vai me devolver o dourado e o cobre presentes aqui no 5.0. Mas se você não tiver, você pode usar o seu mix dourado e o mix cobre, você pode também estar juntando eles, tá? Aqui, como eu só tenho o mix dourado, a gente vai usar a mesma receita com o mix dourado, para vocês verem que dá para a gente fazer a cobertura, tá? Então nós vamos fazer a cobertura desse 8.0 aqui, usando o nosso mix 043, e a gente vai fazer a cobertura, ó, deste aqui, ó, que é o fundo de 7. Olha só como eles são similares, ó. Mas vocês notam que o fundo do 7 ele é mais fechado, ele tem mais pigmentos avermelhados, diferente do fundo do 8, tá vendo? Se a gente não consegue dominar essa identidade, fica difícil de a gente ter uma tonalização perfeita, por exemplo.
Então, vamos começar aqui para o nosso laboratório, tá? Vou grudar a nossa mecha aqui, ó, do 7.0, que a gente vai usar daqui a pouco. E vamos começar a fazer para corrigir a nossa mechinha do 8.0. Você vai precisar, para a gente fazer essa receita, uma balança, tá? É imprescindível que você use balança aí nas suas cores que você criar. Por que da balança? Porque, gente, coloração, descoloração é química. E toda química existe uma proporção correta para que a gente consiga sempre manter a qualidade. Mesmo que a cliente volte, a gente consegue repetir aquela cor, tá? Um dos benefícios de você usar essa receita do 6.4.043 é que não tem o desbotamento laranjado, amarronado, que muitas vezes a gente acaba acontecendo no desbote da cor, tá? Porque a gente devolve todos os pigmentos que aquele cabelo precisa. Feito isso, vamos então aqui para nossa cumbuquinha. Eu vou virar aqui para vocês, tá? A nossa cumbuquinha. E a gente vai começar a fazer a nossa receita. Primeiro de tudo, a gente vai vir com 6.0 e eu vou adicionar aqui 10 gramas do meu 6.0. Então vamos lá. 10 graminhas do meu 6.0. Vamos ver se a gente consegue aqui bater 10 certinho. Fechou, ó, 10 graminhas. Feito isso, a metade do 6.0 eu vou adicionar de 4, tá? De 4.0, né? Então, ó, se eu coloquei 10 gramas do 6, eu vou colocar 5 gramas do 4.0. Vamos lá. 5 graminhas do 4.0. Aqui, como tinha dado 11, vai até o 16. Aí. Fechou. Feito isso, a gente vai adicionar 1 graminha do nosso mix 0,43. Vou adicionar aqui 1 graminha do 0,43. Quanto que é 1 graminha, Fer? Ou você pode fazer assim, ó. Pode levantar aqui para mim, Jack. Ou você levanta, ó, o seu mix até ele fazer a curvinha, que vai dar em média 1 centímetro de mix. Ou se você tem uma balança de alta precisão, é só colocar que ele vai com certeza medir ali 1 graminha. Tudo aqui na cumbuca, tá vendo? Agora eu preciso incorporar esses 3 pigmentos para que a gente consiga ter bem a homogeneidade. Então eu vou mexer, vou misturar primeiro toda essa massa aqui, ó. Lembrando que a gente tem 16 graminhas, né? Se você estiver usando tonalizante, a proporção é 1:2. Então, se a gente tem 16 aqui, para 2, se eu não me engano, ficaria 32 gramas de oxidante, tá? Eu estou usando coloração, então a proporção da coloração dessa aqui que eu estou usando é 1:1,5. Então, eu vou vir aqui, ó, com o meu AX de 5 volumes, tá? Sempre o AX menor que 10, tá, gente? E vou colocar 1:1,5. Vamos fazer a conta de quem não sabe contar, ó. Vou colocar 16... Jack, qual é a metade de 16, Jack? Pensa aí pra nós. 8? Tá. Então, ó, vou colocar 16 aqui. Aí, vou zerar minha balança e vou colocar mais 8. Aí eu vou ter 1:1,5. Opa, show. Feito isso, aí, vamos lá. Pego minha espátula, tá? Eu gosto muito de usar o fouetzinho, gente, esse aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui, ó. Amo, tá? Porque ele vai misturar de uma forma muito boa. Eu mandei trazer agora, comprei ontem, até um shaker de coloração que a gente coloca e mexe assim, fica bem homogêneo, fica bem legal. Para gravar os vídeos, acho que vai ser bem interessante. Com o 0,43, ele vai ficar essa corzinha de chantilly aqui, ó. Estão vendo? Aí, gente, é só alegria. Vamos pegar aqui no meio dessa minha bagunça toda aqui. Vamos, ó, colocar uma folhinha de alumínio. E para que a gente consiga ver o fundo de clareamento, como era e como vai ficar, vamos dividir ele aqui, ó, tá? Vou aplicar... Deixa eu só limpar aqui, tá muito bagunça. Vamos aplicar aqui, ó, só numa partezinha, essa nossa receitinha. Pincelzinho limpo,
tá? Vamos pegar aqui. Então, ó, qual que é esse procedimento aqui? Você imagina que você abriu todas as suas mechas, já deu, abriu a mecha, limpou todas elas e a gente vai agora escurecer, tá? Você não lavou o cabelo ainda, a cliente ainda tá na cadeira, você só tirou o excesso de pó descolorante. E nós vamos agora começar a escurecer esse cabelo. Então, imagina que isso aqui é uma mechinha que eu tô escurecendo ela. Certifique-se, ó, sempre abra assim, ó, para ver se os dois lados estão perfeitos. Ó. Bastante cor, tá? Quando a gente fala de cobertura, de correção, principalmente coloração, é depósito, gente. Não tem como a gente querer economizar nessa parte, tá? Ó, depósito. Feito isso, a gente vai deixar o tempo de pausa de 40 minutos ou o tempo de pausa aí da sua coloração, tá? Vamos deixar aqui a correçãozinha e vamos agora para a próxima. Mas antes, Jack, eu vou explicar para eles aqui o fundo de clareamento e dá uma olhadinha se tem perguntas, se o povo está interagindo, tá? Pode dar aqui para mim, Jack, que a gente vai falar um pouquinho sobre fundo de clareamento. Ó, gente, então vamos lá. Fundos de clareamento, vamos aqui para eu ampliar para vocês. Esse aqui, ó, é a altura natural do cabelo da sua cliente, tá? Aí a cliente vai fazer, por exemplo, moreno iluminado. E ela escolheu na cartela o 7.32. O 7.0 possui fundo laranja, certo? Então significa que eu preciso descolorir o meu cabelo até, ó, esses 2 níveis de clareamento, tá vendo, ó? Não preciso ultrapassar este fundo aqui. Tudo acontece nele, tá? Então, ó, toda vez que eu vou fazer uma descoloração, eu vou sempre ver o que a cliente espera. Se ela quer um super loirão, então significa, ó, que a minha mecha ela tem que abrir branquinha assim, ó, tá? Agora, se ela só quer um iluminado, se ela quer, por exemplo, tirar uma coloração antiga e ir para um ruivo, eu preciso sempre respeitar esses fundos de clareamento aqui, ó. Tudo certo, B? Tudo certo. Então, ótimo. Vamos então agora aqui fazer a próxima receita, que é agora usando o 0.3, para vocês verem que está super certo tudo, tá? Vamos aqui, Tchecão, voltamos, ó. Depois a gente vai fechar aqui. Então vamos lá, cumbuca nova, receita nova, cumbuca nova, né, gente? Vamos pegar aqui uma cumbuquinha nova, a nossa balança. Eu esqueci de marcar o tempo, na real. Então vou pedir vou ali marcar o tempo, espera aí. Vou pegar o celular. Olha a hora ali. Ah, Computador, tá bem bonito. O computador. Ah, no computador. É 8h21. 8h20. 8h21 agora. Gente, marca o tempo, me avisa aí a hora que der os 30 minutos, tá? Foi 30 que eu falei? 30 minutos, né? Vamos então agora aqui, ó. Balancinha de volta. E a gente vai corrigir agora com o nosso corretor 0,33. Para vocês verem que dá para fazer com os dois, tá? Vou colocar minha balança, ligo ela aqui e vamos lá de volta. Vou pegar o meu 6.0. Vou fazer menos agora. Vou pegar aqui, vamos ver quanto que deu. Quantas graminhas aqui. Ó. Deu 8 graminhas. Eu acho que eu tenho um outro 6 aqui. Tinha pego, peguei um 7. Tô sem. Mas não tem problema não. 7. Ó, 8. Beleza? A gente sempre falou que o 4.0 é sempre a metade do 6 que a gente está colocando. Então eu vou colocar aqui 4 gramas do meu 4.0. 4.0, vou colocar aqui 4 graminhas, porque eu tenho 8 gramas do meu 6. Ó. 3. Aqui. 4. Fechou 4. E agora com o meu mix dourado, que eu vou pegar aqui para vocês. Sabe que o Jack sempre fala assim, seja mais organizado. Ó, tô usando aqui, ó, o dourado, mix dourado. E vou colocar uma graminha de dourado, tá? A mesma coisa.
Ou eu envergo ele assim, ó, pode mostrar aqui, Jack, ó. Ou eu envergo ele, ó, até ele fazer essa curvinha, tá vendo? E daí a gente vai, tem 1 centímetrozinho aqui de mix. Vamos ver se a gente consegue fazer até fechar assim. Aí. Vamos incorporar essa mistura, ó. Então eu venho aqui, vou misturar ele todo. Então eu tenho 8, 9, 10, 11, 12. 12 graminhas. Misturei tudo. E agora aqui, essa outra coloração que eu estou usando, a proporção dela é 1:1, tá? Então se eu tenho 16 gramas, vou colocar 16 gramas. 8, 9, 10, 11, 12. 12 gramas. Opa, passou um pouquinho. Vamos aqui, ó, misturar bem, misturadinho. Sempre incorporando, ó, a massa, tá? Por que a gente tem que incorporar sempre? Porque às vezes o mix, como ele é pigmento puro, às vezes ele fica nos cantinhos aqui, ó, e se tocar direto, fica aquele pigmento intenso ali na mecha, né? Ó, ó, ela é mais cremosa, tá vendo? Ó, ela é bem creamy, bem gostosa. Feito isso, vamos lá. Vamos colocar nossa folha aqui. E agora a gente vai vir com a nossa receita aqui, ó. Mesma coisa. Vou dividir um trechinho dela. Vou colocar ela aqui, ó. E vou aplicar. Ó. Assim que a gente vai aplicando na cor, a gente já vai notando que os pigmentos vão se formando, tá? Então, qual que é o segredo da coloração e da correção? Toda vez que vocês tirarem a massa da coloração do potinho, da bisnaga, ele já começa um processo oxidativo, tá? Então, assim, ó, você vai preparar essa receita a hora que você já limpou todas as mechas, entendeu? Que você vai só trabalhar com uma cor. Aí sim, porque daí a gente tem, ó, todo o poder dessa cor aqui, ó. Feito isso, esse aqui, 45 minutos, que é o tempo de pausa que precisa dessa nossa correção de cor, tá? Então, gente, o que a gente precisa entender numa correção de cor? Toda vez que eu precisar corrigir um cabelo, eu preciso adicionar as 3 cores primárias. Se o cabelo está laranja, significa que ele já possui o vermelho e o amarelo. Então eu preciso adicionar o pigmento cinza. Aí eu tenho as 3 cores primárias e a neutralização total dela. Ai, Fer, mas eu não queria usar o 6,4, eu queria a cor mesmo. Se a cliente tem uma altura de 5, eu queria usar a cor que ela for usar. Então, vocês vão sempre ter a ideia de que, se você vai cobrir com 5.0 e não vai devolver nenhum fundo para aquele cabelo, você vai precisar sempre um tom abaixo do que aquele cabelo precisa, tá? Então, por exemplo, se a sua cliente tem uma raiz natural 5.0, tá? Vou mostrar aqui na carteirinha, ó, um tom fundamental. Ela tem essa raiz natural aqui, ó, 5.0, tá vendo? Significa que para você cobrir este cabelo descolorido para um 5.0, você vai precisar usar um tom abaixo. Você vai precisar usar o 4.0 com o XX10 volumes ali naquele cabelinho descolorido. Mesmo assim, toda a cor aplicada no fio de cabelo vai me revelar um fundo, tá? Então, ó, se você aplicar o 5.0 puro, sem adicionar as cores que precisam para neutralizar, você vai ter sempre aquela cor um tom mais claro. Se eu for lá numa mecha descolorida, aplico o 5.0 direto, essa mecha descolorida, os fundos de pigmento se juntam com o da coloração e eu vou acabar tendo sempre um tom mais claro. Por isso que, se a gente for corrigir um cabelo, escurecer um cabelo, a gente sempre vai escolher um tom abaixo da cor natural que a cliente precisa, tá? Fez sentido para vocês? Fez sentido para vocês até aqui? E isso, gente, é para tudo, não só para correção, tá? Para tudo que você precisar. Vamos tentar, Jack, colocar aqui de volta no pedestal.
Vamos ver se vocês vão conseguir colocar eu num pedestal aqui. Vamos lá. Ai, cuida com o dedo, né? Ai, ver se deu boa. Estamos aqui, estamos grudados. Solta. Vai soltar? Deixa eu tentar achar o outro. Tá. Segura. Então tá. Gente, estamos aqui ao vivo, ó. Colocou a mão na frente de vocês. Estamos aqui ao vivo para a gente conseguir resolver tudo o que a gente tem, tá? Então vamos lá. Lembrando que essa live class é uma aula sobre correção de cor, tá? Nós já falamos como a gente vai escurecer esse cabelo numa correção de cor quando a gente está muito loira e eu preciso devolver o fundo dessa cor. Sempre com a receita de 10 gramas de 6.0, 5 gramas do 4.0 e 1 grama do 0,43 ou do mix dourado, tá? Se a marca que você estiver trabalhando não possuir o 0,43, você pode usar o mix dourado também. A regrinha de para esfriar é sempre o cinza e para esquentar é sempre o dourado, você pode estar usando, tá? Ó, o Jack encontrou um outro pedestal ali. Ó, então, ó, toda vez que vocês forem fazer essa cobertura, sempre usem essa receita, tá? E lembrando, se você não quiser fazer o 6.0 com o 4.0 e o corretor cobre, basta você adicionar um tom abaixo do que o cabelo natural da sua cliente precisa, tá bom? Lembrando que o Mestre da Cor é uma plataforma de estudo sobre colorimetria, onde a gente estuda tudo isso aqui que vocês estão vendo em live, em videoaulas, passo a passo, explicado tintim por tintim, e ainda tem ferramentas lá dentro que vão te ajudar a nunca esquecer de tudo isso que a gente está fazendo, tá? Mas, vamos lá, se você quiser adquirir o Mestre da Cor, é só digitar eu quero, que o Jack vai mandar para você o link, e por apenas R$ 49,90. Finalizada essa live, vai para o valor normal, tá? Então aproveita já, essa aula inteira vai estar disponível lá na plataforma, com muito mais detalhes para todos os alunos. Então vamos lá. Fer, chegou uma cliente na minha cadeira e ela está se sentindo muito loira, muito, e ela queria ter aquele loirão assim, ó, que tem aquele contraste, né? Que tem partes escuras com partes claras. O que eu vou fazer? Primeiro de tudo, gente, vai trabalhar a descoloração normal, tá? Vai fazer as mechas com a técnica que você quiser, sem problema nenhum. Deixa o tempo de pausa do fundo de clareamento até chegar no tonzinho que sua cliente quer, e na hora que você for escurecer esse cabelo, aí você faz a receita que eu acabei de passar para você. Por que eu enfatizo tanto essa receita? Porque ela é universal. A gente consegue fazer coberturas em tons 5.0 até o 6.0 perfeitamente, tá? Sem ter aquela situação de o cliente se sentir que passou um preto no cabelo, né? Um fato muito interessante, que eu quero contar para vocês depois, deu certo. Alguém tem que trazer assim, cara. Deu certo ali, acho. Ó, vamos ver se a gente conseguiu conectar aqui. O dedinho, aí. Fechou. Arrasamos, Jack? Estamos centralizados? Sim. Uau! Ai, gente, que alegria. É isso aí, ó. Então, eu passei o final de semana inteiro tentando configurar para vocês a live. E agora o Jack vai ficar ali de olho, interagindo com vocês, tá? Vamos lá. Fê, chegou a cliente, passo a passo e muito escuro. O que eu ia contar para vocês? Uma história que aconteceu comigo e que foi um divisor de águas, que daí a partir dali eu decidi que estudar coloração era extremamente importante, sabe? O primeiro de tudo foi há muito tempo atrás, assim, quando eu e o Jack abrimos um salão de beleza. Tá tudo bem, né? Tudo certo? Assim que a gente abriu o salão de beleza, o que a gente fez? A cliente chegou lá, nossa primeira cliente fixa, assim, fazia mesh, sempre estava com a gente fazendo hidratação, e daí ela sempre fazia global. Como eu e o Jack não tínhamos experiência nenhuma, saímos do curso de cabeleireiro, né? Eu trabalhei por muito tempo como estagiário, fomos descolorindo aquele cabelo, fomos descolorindo. Até o dia que essa cliente queria fazer umas mechinhas escuras, porque ela estava se sentindo muito loira. O que eu fiz, gente? A raiz dela, natural, era na altura de 1,5.0, tá? 1,5.0. Mas as mechinhas que ela queria
era assim na altura de um 8, eram claríssimas assim, ó, era mais ou menos nesse tom, certo? O que eu fiz? Ao invés de eu pegar um tom abaixo, adicionar os fundos de pigmento e colocar naquele cabelo e deixar um tempo de pausa, eu apliquei a cor natural dela. Eu tenho um 3.0 naquele cabelo, com uma X de 10 volumes. E na época era ainda moda aquelas mechinhas mais marcadas, né, meu? Então ela se sentiu uma zebra, sabe? Ela começou a chorar, dizendo que estava o cabelo tudo escuro. Aí o que eu fiz? Peguei e descolori em cima daquele cabelo que já estava descolorido, gente. Então vocês podem imaginar o que aconteceu, né? Aquele cabelo se desmanchou inteiro. Por que eu conto isso para vocês? Porque lá na época, no início, quando eu comecei, eu achava que coloração era só aplicar no cabelo, entendeu? Achava que a cor ia fazer todo o processo. Eu não precisava estudar colorimetria, entender como ela se forma, sabe? Então nisso eu pequei muito, assim, eu errei com muitas clientes. E geralmente a gente sempre vai errar com as clientes mais fiéis, né? Então sempre ali. Quando eu decidi estudar colorimetria, eu encontrei dentro da arte da cor uma forma muito maravilhosa, que são as ferramentas do fundo de clareamento e da altura de tom. Quando a gente entende essas duas ferramentas, a gente consegue corrigir esses cabelos com cores coringas, né? Como foi o caso do nosso 6.0 com o 4 e o 043. A hora que a gente for lavar aqui, vocês vão notar a integridade da coloração que está esse cabelo. Mas vamos lá, a sua cliente chegou querendo escurecer, você aplicou a sua cor, essa cor dessa receita, ou aplicou um tom abaixo, como eu falei para vocês. Como que vai ser o próximo passo disso tudo, tá? Vocês sabem que todo pigmento tem um pigmento residual ali naquele cabelo. Geralmente, do 1.0 ao 5.0, o pigmento principal ali dentro é cinza, para ajudar a neutralizar os tons quentes. Quando esses pigmentos cinzas entram em contato com descoloração, o que acontece? Acinzenta as mechas descoloridas. E daí, se eu deixo acinzentar e entro com um tonalizante em cima, 989, alguma cor assim, eu não consigo a fidelidade daquela cor. Por quê? Porque acabou vindo um pigmento ali que não era para ter. Então, ó, sempre que vocês forem fazer uma correção, marca aí no caderno de vocês. Vocês sempre vão enxaguar a coloração, separando o cabelo descolorido. Então, por exemplo, aqui, ó, se esse aqui é o alumínio da mecha da minha cliente, eu vou escurecer esse cabelo. Olha só, já vou até mostrar aqui para vocês. Ó. Vou ver se está pegando aí. Eu vou escurecer esse cabelo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou separar essa mechinha, vou segurar ela alta aqui no meu lavatório e vou tirar todo o excesso de cor que tem presente nessa mecha. Para que depois sim, aí eu posso lavar ele em conjunto, fazer a hidratação, porque daí não vai ter mais pigmentos aqui nela, tá? E é isso que vocês vão fazer. Esse trabalho minucioso que a gente está falando hoje aqui é o diferencial que você vai ter, tá? É o que vai fazer as suas clientes não procurarem mais você por preço e sim por qualidade. No início era muito normal elas compararem, né? Principalmente aqui onde tem o nosso salão, gente, tem muito salão aqui nessa rua. E tem público para todo mundo, né? A diferença é que a gente hoje conseguiu colocar na cabeça da nossa cliente o quanto de qualidade e estudo a gente tem. E daí quando elas entendem isso, gente, as clientes de preço param de pedir preço, param de pedir desconto, começam a te valorizar. Isso faz toda a diferença. Mas voltando a falar de fundos de clareamento, tá? Vamos dizer aqui, ó, que a sua cliente quer, aqui, ó, Fer, eu quero tonalizar essa minha mecha aqui para um moreno iluminado. E que tom? Eu vou abrir um fundo de laranja, certo? Então, tudo que tiver início 7 são cores que eu consigo tonalizar esse cabelo e ficar fiel à cartela. Esse é um grande diferencial. A cliente, você mostrou sua cartela de colorações no início do seu atendimento, a cliente está com aquela expectativa, a sua descoloração, o teste de mecha perfeito, vai chegar naquele tom, e daí você foi e abriu mais do que precisava.
ou então não abriu até o fundo de clareamento necessário. Tudo isso vai resultar na infidelidade da cor final. Ou seja, o cliente está esperando um negócio que acaba não acontecendo, né? Então, ó, abriu esse fundo de clareamento. Que cores que você pode trabalhar? Bom, se nesse meu cabelo aqui tem pigmentos alaranjados, então significa que tudo que possui fundo de clareamento laranja, eu posso estar trabalhando. Quais são as cores que possuem um fundo de clareamento laranja? Cores na altura de um 7.0, 8.0. Se a gente for 6.0, desculpa, o 8.0, esse mais clarinho aqui, ó, se a gente colocar o 8.32 num fundo de clareamento laranja, a gente não vai conseguir a fidelidade da cartela, tá? A nuance aqui a gente até consegue formar ela acaba tendo uma nuance mais clara, né? Ou mais escura, dependendo do fundo de clareamento. Mas a fidelidade da cor, da cliente olhar para a sua cartela, olhar para o cabelo dela e tá a mesma cor desejada, isso acaba não acontecendo. Então, toda vez que você for fazer uma mesh, uma descoloração, ou até mesmo uma coloração, sempre lembre do fundo de clareamento. Sempre. Essa é uma das ferramentas mais importantes para você estudar. O que é o fundo de clareamento? Recapitulando para você que chegou agora. Fundo de clareamento é a saturação dos pigmentos naturais ou artificiais, né, que o pó descolorante vai abrir. Ele também vai ser responsável por auxiliar a gente na correção da cor, ou seja, no depósito de pigmento para essa fibra. Então a gente sempre tem que estudar do 1.0 natural até o 5.0 natural, tá? Ou seja, aqui, ó, o cabelo natural do 1.0 até o 5.0, o fundo de clareamento deles, ou seja, se a gente for descolorir esse fundo principal, vai ser avermelhado. Por quê? Porque ele possui grânulos de pigmentos mais densos e eles estão aglutinadinhos, tudo juntinhos dentro de um buraquinho de pigmento. Fez sentido para vocês? Já vai deixando aí, vai compartilhando. Se tiver alguma perguntinha, manda aí também que a gente vai respondendo. E na medida que esse cabelo vai clareando, esses pigmentos pesados vão saindo, ficando apenas os pigmentos amarelos, que é quando a gente tem as descolorações aqui, ó, na altura de 9 de 10, na altura de 7, tá vendo? O vermelho com o amarelo já está bem misturadinho. A gente ainda não tem aquela concentração enorme de pigmentos como a gente tem aqui, né? Eles estão mais dispersos e a gente começa a ter mais presença de dourado nesse cabelo. Vamos descolorindo até que a gente chegue aqui, ó, no fundo de 10. Aqui, gente, a gente tem a presença 100% dos pigmentos amarelados. Não existe outro pigmento quente que a gente precise trabalhar. Então, ó, a gente sempre vai neutralizar o fundo que está aqui junto da cor que a gente vai aplicar. Se a sua cliente decide fazer uma mecha ultra clara, por exemplo, os pérolas, na altura de um 9,89, um 10,89, significa que a sua descoloração ela precisa estar aqui, ó, perfeita num fundo de 9 e de 10. Fora isso, se você finalizar um cabelo na altura de um 8, um 9,89, você vai ter esse cabelo como se ele fosse um creme, assim, um cabelo mais dourado, acinzentado e mais dourado. Por quê? Porque no 8, no fundo do 8, eu ainda possuo pigmentos alaranjados, porque me dificulta muito trabalhar. Então, se o cabelo da sua cliente só vai até o 8, ou seja, toda a descoloração, ele sempre termina alaranjadinho, amarelo-laranja, priorize tonalizações à altura de um 8.0, tá? Porque esse 8.0 precisa dos pigmentos presentes nesse cabelo para fazer essa cobertura perfeita e apresentar todas as nuances presentes naquele 8.0, tá? Como é que estamos de tempo do primeiro, Jack? Faltam 8 minutos. Faltam 8 minutos para a gente já lavar o primeiro aqui, ó. Que, se eu não me engano, é esse. Se não for, nós estamos pegos. Eu não sei onde está o outro. Mas está aqui. Mas vamos lá. Cobertura de branco, correção, sombreamento,
tudo isso é depósito de pigmento. Toda vez que a gente vai depositar um pigmento no cabelo, seja por uma tonalização, uma correção de cor, como essa que a gente está fazendo, ou um sombreamento de raiz, eu não preciso clarear essa melanina. Então eu não preciso usar oxidantes de 10, 20, 30 volumes. Sempre que eu precisar devolver pigmento, eu preciso só depositar. E o oxidante que me deposita pigmento são os oxidantes abaixo do 10 volumes. OXG5, OXG6, tá? Aí varia de marca para marca. Então, sempre priorize tonalizações, sombreamentos e correções de cor com 10 volumes, tá? Você só corrige um cabelo com um OXG10, por exemplo, quando a gente acabou o 5.0 ou então um cabelo mais resistente, um cabelo mais grosso. Esses aí vão precisar sim de um 10.0, tá? Feito isso, a live está correndo tudo bem, Jack, está tudo certo. Vamos agora para o nosso próximo tema, que é o sombreamento de raiz, tá? O que é o sombreamento de raiz? Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma descoloração, aqui não aconteceu isso, mas vai ter esses pontinhos iniciais aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Vou esperar o delay passar ali para o Jack ver se está aparecendo a mechinha. Foi? Então, ó, também esse pontinho inicial, em algumas técnicas, o que ele vai fazer? Ele vai deixar aquele cabelo mais marcado. Quando a gente quer dar essa personalidade de graduação, que é uma grande tendência agora que está vindo, cabelos graduados, onde existe uma baixa manutenção de raiz, né? Porque eles estão sempre misturadinhos, a gente precisa fazer o sombreamento de raiz. Para os alunos da plataforma, o sombreamento de raiz está lá completinho, desde a criação de cor, que foi a mesma receita que eu fiz aqui com vocês, e o passo a passo inteiro dele, tá? Para vocês que estão aqui agora, estou avisando mais uma vez que o mestre da cor, treinamento focado em colorimetria, está apenas por R$ 49,90. Para você, cabeleireiro, que quer transformar a sua carreira, né, usando das cores. Foi o que transformou a minha carreira. Antes de eu estudar colorimetria, eu batia muito a cabeça, comprava cores assim, ó, que nunca usei na minha vida. E a partir de agora eu sei o que comprar, trabalho com um estoque fantástico e sempre a gente focado no dinheirinho. Então, ó, como que você vai fazer o sombreamento? Nos cabelos, na altura de 5.0, 6.0, você vai usar essa receita que a gente está usando para fazer a correção de cor, tá? 6.0 com 4.0, 043. Pronto. No cabelo ainda molhado, se você quiser, pode até adicionar um tratamento, né? No cabelo ainda molhado, você vai aplicar essa receitinha aqui, ó, bem no iniciozinho da mecha, tá? Deixa eu molhar ela aqui para vocês, para mostrar para vocês. Vou molhar aqui no meu lavatório a mechinha. Ó. Molhamos ela aqui, tá? Então, essa minha receitinha aqui, deixa eu pegar uma folhinha. Essa minha receitinha aqui, que eu vou fazer para vocês, do sombreamento de raiz, tá? Eu vou aplicar ela aqui e no cabelo úmido eu vou, ó, aplicar assim, bem suave, tá vendo? Feito isso aqui, eu começo a contar 10 minutinhos, assim, intacto, não mexo por nada nesse mundo. A diferença está depois desses 10 minutos. O que você vai fazer no sombreamento perfeito, gente? O bom de a gente usar essa regra do 6.4, 0,43 é que a gente não tem aquela raiz de mecha amarronada, tá? Vai acontecer isso se você sombrear o cabelo com 7.0, por exemplo. Por quê? Porque o fundo do 7.0, a base de pigmento desse 7.0 é laranja, né? Então, vocês imaginam que aqueles amarelos presentes no cabelo, junto com o laranja presente na cor, vai me resultar um reflexo laranja, principalmente onde está o início ali da descoloração. Então, fujam de sombrear cabelo com o 7, tá? Fujam, corre louco disso aí. Usa a técnica do 6 com 4,043. Aplicou no iniciozinho,
vocês podem ver, ó, que ele já esfria, tá vendo? Ó? Nos primeiros minutinhos ele já vai esfriar toda essa raiz. E agora o grande segredo, que é, vocês vão pegar o bambu com água, vou pegar aqui para vocês. Vocês vão colocar água no bambuquinho de vocês e vocês vão fazer a transição. O que é fazer essa transição? É eu vir aqui, ó, com o meu pincel molhado e descer toda essa massinha aqui, ó. Vou fazer aqui meu curso aqui. Eu vou, ó, descendo toda essa massinha, ó. Por que eu vou descer com água? Para que a gente crie essa graduação e não fique aquele início aplicado e marcado, tá? Tempo de pausa vai ser no máximo 15 minutinhos, tá? Até esfriar. Se você quiser apagar essa raiz, por exemplo, manchou a raiz da sua cliente, você vai fazer o 6 com o 4 do 0,43 e vai deixar o tempo de pausa da sua coloração. Aí a gente vai apagar essa raiz. Quando a gente for sombrear essa raiz, a gente vai criar uma sombra, né? Eu costumo dizer que sombrear a raiz é assim, ó. Aqui tem um foco de luz, certo? Ele vai me refletir uma sombra que não muda esse formato aqui. Então a sombra ela vai ser retangular, quadrada e vai trazer essa sombra. É isso que é o sombreamento. E a gente dizer que existe uma descoloração ali, mas ela vai da sua raiz natural, faz uma graduação até chegar no super claro. Deu tempo, Ju? Deu tempo. Da G8, tá? Tá. Vamos achar ela aqui, ó. Esse aqui, o de 8, é. Ó, gente, já que vai lavar lá, ó, mas olha só como ficou. Acabou pegando aqui no cantinho, né? Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Eu vou segurar aqui, Bê. Eu tô fazendo. Ah, é? Fazer então. Então tá. Já que vai lá lavar, a primeira que foi na altura de 8. Aí tu já traz escovadinho para nós. Na altura de 8. Olha só o sombreamento. Vamos voltar para ele aqui, ó. Tá vendo como a gente já tirou todo aquele iníciozinho marcado, aquele scanesh? Deixamos ele mais suave. E daí eu posso vir aqui e enxaguar toda essa raizinha aqui, ó. Que o cabelinho vai ficar fantástico. Uma coisa interessante também é, toda vez que a gente sombrear o cabelo, a gente precisa separar as pontas já claras, tá? Porque senão vai acontecer igual numa correção de cor. Os pigmentos presentes aqui, ó, vão acabar interferindo no resultado final da sua cor. Então sempre vai ficar possível, sabe, gente? Não tem muito como fugir do acinzentado, sabe? Porque é o pigmento principal, é o pigmento mais usado. E olha só, como é que ficou aqui, eu tenho uma placa aqui, mas eu podia secar para vocês. Ó. Vocês lembram como era o início dessa mecha? Que ele tinha um iníciozinho bem marcado? E a gente fez um sombreamento, ou seja, uma passagem de cor, tá vendo? Outra coisa muito boa é que essa passagem de cor, como a gente adicionou todos os pigmentos presentes ali, o 0,43, que é o que vai me dar toda a base da cor, ele também não vai ter um desbotamento amarronado, tá? Ele vai ter um desbotamento suave, sutil. E se você respeitar as regrinhas da utilização do pigmento que eu estou passando para ti, não vai ter aquele desbotamento da água de salsicha. A gente vai ficar incomodada com a raiz dela abrindo, sabe? Então, ó, vamos lá. Fizemos o sombreamento com a mesma receita do que nós fizemos na correção de cor. Não é fantástico isso? Então, ó, você já vai saber que para você, principalmente no seu estoque, não vai poder faltar 6.0, 4.0 e os mix 0,43, se a marca que você trabalhar tiver, ou então o dourado, ó, que é o 0,33, tá vendo? Pode usar isso. O segredo está em respeitar as proporções. Respeitar que você está usando a balança, isso é fundamental, gente. Porque uma graminha a mais, você pode estar deixando ele mais escuro ou até mesmo correndo perigo de amarronar esse cabelo, tá? Então, ó, é imprescindível, primeiro de tudo, conheçam as colorações que vocês estão trabalhando, tá? Façam o mestre da cor para vocês entenderem, porque isso que eu estou passando para vocês, ele é universal. Você pode trabalhar com qualquer marca de coloração,
tá? Que você vai conseguir os mesmos resultados. Então, ó, 6.00 ou 6.0 mais o 4.0 com uma graminha de 0,43 ou uma graminha do 0,33. Essa é a receita principal para você fazer correções de cabelo, para você fazer sombreamento, tá? O que difere entre uma correção e um sombreamento é o tempo de pausa. Sempre que a gente quer escurecer, devolver a cor mesmo, a gente precisa respeitar o tempo de pausa das colorações. O que eu estou usando aqui teve um tempo de pausa de 30 minutos e o outro é um tempo de pausa de 45 minutos. Cada marca vai ter o seu tempo de pausa, tá? E no sombreado não pode ultrapassar 15 minutos no total. Sempre com o cabelo úmido, tá? De preferência, aplica uma máscara de tratamento ali naquela mecha, deixa agindo o tratamento e faz sombreado enquanto age aquele tratamento, tá? Em 15 minutos. Mas vamos lá, Fer, fiz a mecha perfeita, fantástico, né? O teste de mecha maravilhoso, mas em alguns pontos manchou. Você acredita nisso? Gente do céu, eu sofria, tá? Como que você vai fazer para nunca mais manchar a raiz da sua cliente? Primeiro de tudo, gente, espessura de mecha. A mecha, quanto mais grossa, mais produto vai precisar ali para a gente ter uma descoloração. E esse acúmulo de produto trabalha com oxidação, né? Vai fazer a oxidação ali dentro do alumínio, vai estar abafadinho. O que vai acontecer? Vai estufar esse pó descolorante e vai acabar vazando para a raiz. Então, ó, sempre trabalhe com mechas finas, tá? Você que gosta de trabalhar rápido, né? Pega essas técnicas de 15 minutos, 20 minutos montando na cabeça, cuida sempre na espessura da mecha. Se a mecha estiver muito grossa, você vai gastar 3 vezes mais de produto. Muitas vezes vai ter um clareamento cheio de manchas, tá? Não vai conseguir fazer ele de uma forma fantástica e vai acontecer de manchar a raiz. Quando você manchar a raiz, você vai usar a mesma técnica, tá? Vai pegar ali o 6.0, 4.0 e o 0,43, vai aplicar ali na parte da mancha, seco, tá, gente? Então, ó, tira o excesso de água, tira o excesso com a toalha, que assim, ó, deixa bem quase sequinho. E vai aplicar ali naquele pontinho que manchou. Aplicou naquele pontinho que manchou, você vai deixar o tempo de pausa que a marca da coloração que você está usando indica. Então, se for 40 minutos, por exemplo, fazer uma cobertura de branco, eles indicam 40 minutos de pausa, você vai precisar deixar os 40 minutos de pausa só naquele pontinho ali, tá? Se a sua coloração é 30, a mesma coisa. Mas precisa ficar o tempo de pausa. Por quê? Porque a gente precisa que os pigmentos penetrem até a parte do córtex do cabelo. Olha isso! Gente do céu! Olha aqui, eu vou até pegar o cabelo aqui para vocês verem. Olha como ele era. Deu um cara aí receber o teste, né? Ó, olha como ele era. Olha só. A gente conseguiu corrigir, tá vendo? Ó? Isso aqui se transformou nisso e essa era a base natural. Imagina então, ó, que você fez as mechas da sua cliente, devolveu a profundidade com uma receita que não vai desbotar laranja esse cabelo. Olha só que fantástico, gente. Lindo, né? O outro já deu tempo mesmo. O outro com o 03, ó. A mesma coisa, vou até mostrar aqui para vocês, ó. O Jack vai lá lavar agora e vai trazer prontinho para nós. Gente, é isso que eu digo para vocês, ó. Com uma receita, vocês conseguem fazer uma infinidade de serviços, tá? Vamos lá então. Fer, manchou o cabelo da minha cliente, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, tá, gente? Manchou o cabelo da sua cliente, vem com uma toalha limpa, tira o excesso de pó descolorante naquela região. Não joga água se o cabelo ainda não terminou o processo, tá? Se precisa ainda clarear mais um pouquinho, deixa para fazer a cobertura depois. Não joga água, não tira o pó descolorante superficialmente e coloca a coloração em cima.
não vai dar certo, porque aquele pouquinho de pó descolorante vai reagir com o oxidante que está ali dentro, tá? Então, daí, em vez de corrigir, a gente vai deixar essa bola de mancha maior ainda. Manchou o cabelo, você vai limpar a região, tira todo o pó descolorante que está ali, espera dar o processo da descoloração, lavou, enxagou, vai tratar esse cabelo. E naquela partezinha da mancha, tá? Você vai tirar o máximo de água que você conseguir e você vai fazer a receita 6.0, 4.0 e o 0.43 ou o 0.3. Sempre, gente, sempre dourado para escurecer. Sempre, tá? Então, sempre tem esses corretores. Eu gosto muito de trabalhar com mix, porque principalmente numa cobertura de brancos, eu uso a estrela de osso a meu favor para neutralizar os pigmentos, tá? E vocês precisam também começar a ter este conhecimento. Por isso que eu resolvi fazer essa live aqui, para a gente fazer uma correção de cor ao vivo, como vocês podem ver, ó. Tá linda aqui, ó. A mecha do cabelo, aqui tá a base naturalzinha dele, ó. Para vocês conseguirem enxergar, ó. Tá fantástico, gente. Entendeu? É esse nível de qualidade que os meus mestres da cor acabam adquirindo lá no curso online Mestre da Cor, tá? Ele é uma plataforma online pela Hotmart, com mais de 20 aulas práticas. Nele tem uma correção de cor passo a passo, usando essas mesmas técnicas e corrigindo com o cabelinho para vocês. Tudo lá, desde sombreamento, cobertura de brancos, até que a gente faz o ruivo dos sonhos, tá? Uma grande tendência, né? Tudo lá explicadinho, tintim por tintim. Vamos recapitular então aqui agora os pontos, tá? Enquanto o Jack me traz a outra receitinha. As cores coringas que você precisa ter a partir de hoje no seu estoque: 6.0, 4.0 e um corretor, tá? 0.43 ou um corretor dourado. Depende da máquina que você estiver trabalhando, use os mix, tá bom? Tenha sempre essas cores em mão, elas são coringas, elas servem para tudo. Se você for fazer uma correção de cor, ou seja, como a gente fez aqui, ó, vai devolver pigmento para o cabelo já descolorido, identifique o fundo de clareamento que você está e aplique essa receita no cabelo, tá? Se você vai fazer as duas aplicações, a mecha e a coloração, primeiro foco na mecha. Descolore esse cabelo até o fundo de clareamento que você quer. Depois disso é que você vai fazer a correção dos pigmentos, tá? Não faz em simultâneo os dois. Trabalhe primeiro a descoloração, limpa, vê resistência. Se precisar tratar essa resistência, trate a resistência do cabelo. Sempre foque em entregar um cabelo de qualidade para dentro de vocês, tá? 6.0, 4.0, 0.43. Essas três cores você vai conseguir fazer correção de cor, sombreamento de raiz, e vai conseguir também tirar os manchadinhos que às vezes pode acontecer, tá? Gente, olha só. Mesma coisa, ó. Vamos aqui pegar. Deixa eu falar para vocês. Ó. Olha ali. Opa. Olha ali. Lindão, tá vendo? Correção de cor, ó. Fantástica. Imagina que você conseguir entregar, gente, essa correção de cor para sua cliente em um cabelo que não desbota a laranja, tá? Tá tudo bem aí, Ben, na live? Tudo certinho. Não desbota a laranja. Por quê? O 6.0 e o 4.0 vão devolver as cores principais para o cabelo escuro, que é excesso de pigmentos vermelhos. O 4.0 é focado principalmente em vermelho, o 6.0 já tem mais laranja, e quando a gente adiciona mais o dourado, né, o 0.43 ou o 0.33, a gente finaliza esse depósito de pigmento. Com isso, a gente não vai ter aquele desbotamento da cor, tá? Para você entender isso aqui, tintim por tintim, mais explicado, a gente não tem tempo para tanto, né? Mestre da Cor, treinamento online, tá? Já temos ali muitos alunos, mais de 20 aulas agora já tem, de passo a passo. A gente tem essa correção de cor minuciosamente feita em modelos reais, né? Feitos lá para vocês aprenderem. E recentemente eu coloquei ali uma técnica de mecha, tá?
Na medida do que vocês vão fazendo suas perguntas, vão interagindo, a gente vai transformando o Mestre da Cor na maior plataforma de coloração, tá? Só para a gente recapitular então, cores principais, 6, 4 e o 043 ou 033 dourado. Essas são as cores que você vai precisar para tudo, tá? Sombreamento de raiz, tempo de pausa, no máximo 15 minutos, vai aplicar, entra com o pincel molhado depois da aplicação, passa, desce essa cor, ó, desce com o pincel molhado, tirando todo o excesso de cor, fazendo a transição e máximo ali 15 minutinhos já inchado. Correção de cor, e quando vai manchar o cabelinho, vai escurecer aquela parte, vai deixar o tempo de pausa que a sua coloração precisa para fazer uma cobertura de brancos, por exemplo. Tá? 30, 45 minutos, aí varia de marca para marca, certo? Feito isso, estamos caminhando já para o nosso final e eu quero dar uma dica para você. Se você, nesse mês, sentiu que a sua meta não foi batida, né? Muitos dos seus clientes, não teve muito cliente, eu vou te dar uma dica que eu faço depois que eu aprendi, gente, sem mentira nenhuma. Eu e o Jack, nós tínhamos faltando para nós bater a nossa meta R$6.000. Era o que faltava para a gente bater a meta do mês passado. E nós tínhamos uma semana para fazer isso. O que você precisa entender? Sempre que você acordou de manhã, você se coloque uma meta. Olha, Fernando, eu falo para mim, né? Olha, Fernando, se você não faturar pelo menos uns R$500 por dia, eu vou aí toda na tua cara. Eu penso comigo assim. Então, toda cliente que está na sua cadeira, gente, ela é uma cliente em potencial, tá? A cliente, por exemplo, eu olho lá na minha agenda e vejo que eu tenho uma mecha, tenho uma coloração, tenho uma escova, né? Para essas clientes, o que eu vou ofertar a mais dentro do meu salão? O que eu fazia antigamente? Eu fazia uma coloração, adicionava os melhores tratamentos juntos, né? Deixava ter cabelo fantástico e não agregava no meu ticket final. O que eu comecei a fazer? Comecei a agregar o tratamento. A cliente chegou no seu salão para fazer um retoque de raiz, por exemplo. Tem ali um crescimento de raiz e as pontas já desbotadas e secadas, né? O que eu vou falar para ela? Olha, vamos usar aqui o tempo Maria, né? Olha, Maria, você tem um crescimento aqui legal. Vamos fazer, para melhorar o aspecto do seu cabelo, trazer mais vida e saúde para ele, vamos fazer uma raizinha no teu cabelo. E para as pontas, a gente faz um gloss de tratamento nas pontas, onde eu vou reativar o pigmento já desbotado das suas pontas e vou tratar essa aspereza, essa porosidade do seu cabelo. Vamos fazer? Gente, a cliente vai estar ali, sentada, você deu uma dicona para ela. É óbvio que ela vai fazer. De 10 clientes que você ofertar, 6 vão aceitar fazer isso aí. E com isso você vai conseguir transformar um serviço simples em algo exclusivo. A sua cliente vai entender que você ali é um especialista, que você está querendo o melhor para o cabelo dela. A hora que esse cabelo dela ficar finalizado, escovado, soltinho, durando aí uma semana, 30, 40 dias, perfeito. Na hora de retocar, tu acha que ela vai na amiguinha mais barata ou ela vai com você, que conseguiu resolver o problema de uma raiz para cobrir, umas pontas desbotadas, o cabelo extremamente poroso. Você resolveu, você solucionou. Por isso que eu digo que a nossa profissão nunca vai ser sobre cabelo, nunca vai ser sobre fazer cabelo. A nossa profissão, ela é sobre pessoas. O quanto a gente consegue resolver os problemas das pessoas. É isso que estamos fazendo. E é isso que é mostrado no treinamento online Mestre da Cor. Então, eu espero que vocês tenham gostado demais dessa aula. Caímos hoje aqui, né? O celular caiu, mas foi feito com muito carinho. Mestres que estão aqui assistindo a aula ao vivo, diretamente da plataforma, muito obrigado por vocês. Façam os seus estudos, tá? E você que está querendo transformar a sua vida, está querendo transformar a sua carreira, eu super recomendo o Mestre da Cor. Um treinamento focado em colorimetria e que com certeza, se transformou a minha vida e a minha realidade, vai transformar a sua vida e a sua realidade. Um enorme beijo. Jack, a hora que eu der tchau, tu vai clicar ali no contagem vertical, tá? Então, ó, um enorme beijo para todos vocês. Eu me despeço de hoje. Não esqueçam, ó, de deixar seus comentários, as suas dúvidas a respeito de fundo de clareamento e correção de cor.
Foi uma honra passar a segunda-feira com vocês. E se eu conseguir transformar um pouquinho sobre o que vocês trabalham. Um beijo e espero. Tchau.